Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira. Tá chegando novo? Segue daqui para frente as leituras que ainda teremos e vai atualizando aos poucos as leituras que nós já fizemos. Temos uma playlist aqui no nosso canal Leitura Anual Bíblica. Entra nela e vai atualizando aos pouquinhos. Vem aí nesse novo ano um ano de imersão, um ano de devocionais. Vai abençoar muito a vida de todos vocês. Não é inscrito no canal? Não acredito. Se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada. Pessoal, compartilhe essa página para os seus contatos e grupos para que eles também sejam abençoados através da mesma, assim como você está sendo. Vamos à leitura de hoje! Dia 359, nós vamos ler Neemias capítulo 11, Salmo 144, Atos 25. Neemias 11. Relação dos que ficaram morando em Jerusalém. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade. Nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maaléu. Dos filhos de Pérez e Maazeias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que moravam em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salo, filho de Mesulom, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazeias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. 2 sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulom, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e os seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente deles, Zabidiel, filho de Gedolim. 2 levitas, Semaías, filho de Assubi, filho de Asricão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, 2 cabeças dos levitas, que presidiam o serviço do lado de fora da casa de Deus: Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos, depois Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade eram 284. 2 porteiros, Acube, Talmon, e os irmãos deles, os guardas das portas, 162, os que ficaram morando nas cidades de Judá. O restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel,
e eram dirigidos por Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Os residentes nas aldeias. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabizeel e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziglag, em Micona e suas aldeias, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis, e em seus campos, em Azeca, e suas aldeias, acamparam desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Giba, e daí em diante, em Micmais, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobi, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lude e em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Vamos ler agora o livro de Salmo, no capítulo 144. Gratidão pela proteção de Deus. Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e o meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Senhor, que é um homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem, para que o estimes? O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo na lira de 10 cordas. Te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio, que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos ler agora o livro de Atos, capítulo 25. Paulo é levado a Festo e apela para César. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo a favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá, e concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanharem e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no.
E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciões dos judeus apresentaram queixa quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenassem. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vierem para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. Festo de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele viesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Amém! Mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!